Hoje desembarcamos no sul do país para mais um episódio da série New X pelo Brasil. Estamos em Porto Alegre, uma cidade vibrante, às margens do imenso Guaíba, cheia de contrastes, onde a tradição gaúcha se mistura com influências urbanas e modernas. Segura o balanço, É aqui que encontramos a Up Garage, do Marcos, que já está há 27 anos no mercado e que no último ano enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua trajetória. Perdeu tudo nas enchentes que devastaram Porto Alegre. A história de hoje é sobre resiliência, solidariedade e reconstrução. Vamos juntos acompanhar a história do Marcos e da Up Garage em mais um estado do Brasil que abraçou a New X. Eu sou o Marcos Pastório, nasci em 27 de agosto de 1983. A minha infância, nós moramos na Serra Gaúcha, no interior, até os meus 6 anos de idade. Depois a minha família se mudou para a cidade de Canoas. Era uma família bem humilde, nunca passamos necessidade, mas eu era um alemãozinho. Quando eu vim para Canoas, eu não falava português ainda, né? Eu falava praticamente só alemão. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu fazia colocação de vidros automotivos. Com 16 anos eu comecei a aplicar película, daí eu já trabalhava na garagem dos meus pais. Eu comecei no ano de 1998 a trabalhar. Eu comecei aplicando praticamente carro dos meus amigos, né? Carro dos parentes, amigos. E aí a coisa foi tomando uma proporção maior, foi tendo indicação de amigo e conhecido. Na época não tinha tanta mídia que nem tem hoje, né? Não tinha onde divulgar, fazia anúncio em jornal. A coisa começou a crescer mesmo por indicação. Eu fiquei na garagem dos meus pais por 2 anos e meio. E aí, passado o tempo, em 2002 eu já tinha aberto uma loja e aí comecei também a trabalhar com a parte estética. Naquela época, em 98, a empresa chamava-se Blackout. Era Blackout Filme. E eu já estava com uma demanda interessante, assim, fazendo uma média de 4, 5 carros todos os dias. E aí eu vi que era o momento de alugar um espaço para começar algo maior, né? E ali decolou. Esse ano a Up Garage está fazendo 27 anos de estrada, né? Pensar em tudo que já aconteceu, todos os momentos difíceis que a empresa já passou, a construção de tudo, pensar que o espaço que eu tinha cabia um carro onde eu comecei. Hoje aqui na Up Garage a gente bota 10 carros para trabalhar tranquilamente. É muito satisfatório ver que, mesmo começando lá numa garagem bem pequenininha, lá embaixo, tu persistir, for correto, tu consegue chegar num nível bem mais acima do que tu imagina, né? Eu vejo que o maior desafio que eu tive para começar foi a insegurança, porque quando tu sai de um lugar onde tu não tem praticamente custo e passa a adquirir custos e despesas, tu não tá mais na tua casa trabalhando, tu tá atendendo pessoas que tu nunca viu na tua vida, pessoas que tu não conhece, tu não sabe o nível de exigência dessas pessoas. Então, é bem complicado no início, assim, porque eu não tinha uma experiência de gestão de empresas, de administração. Eu sabia trabalhar. Então, eu acho que o principal desafio foi eu aprender a vender. Eu tive que aprender a vender o meu trabalho, a entender muito sobre o assunto no qual eu estava falando, porque
Hoje eu aprendi que não é só passar preço, né, cara? Tu tem que saber vender o produto. E isso aí foi um desafio, cara. Imagina eu com 18 anos, voando, novo. Eu não tinha uma experiência de vendas, eu não conhecia nada da vida. Então eu tive que amadurecer profissionalmente muito rápido. Porque se o cara não está preparado para o mercado de trabalho e abre um negócio, não vai funcionar. Esse foi o meu maior desafio, foi eu aprender a vender o meu serviço. Sem sombra de dúvidas, o momento mais difícil de toda a trajetória da Up Garage foi essa tragédia das enchentes que aconteceram exatamente um ano atrás, né? O Lago Guaíba ultrapassou a marca de 1941 e alcançou o nível de 4,77 metros, inundando vários bairros de Porto Alegre, incluindo o centro histórico. E tu chegar num lugar que tu demorou mais de 20 anos para construir e ver que sobrou as lâmpadas só, não ter nenhuma máquina inteira, não ter nenhum móvel, carro, estoque, tudo virou lixo. É uma sensação muito ruim, uma sensação de perda enorme. A primeira coisa que passou na cabeça foi fechar a empresa, porque foi um prejuízo muito grande, imagina, tinha coisas ali que materiais e ferramentas que tu demora um tempo para adquirir e do dia para a noite perde tudo. Então seria um investimento muito alto. Eu pensei 10 vezes em reabrir a empresa de novo, porque eu teria que remontar 20 anos de trabalho em 3 meses, 2 meses, para poder retomar as atividades, né? Eu me lembro como se fosse ontem, dia 2 de maio, meio-dia e 15. Eu estava voltando do almoço e a água já estava subindo pelos bueiros, porque, ao contrário de que muita gente pensa, que a água não veio do rio para dentro da cidade, ela veio por baixo, ela brotou dos bueiros. Então eu comecei a ligar desesperado para os meus clientes: cara, vem buscar teu carro porque vai inundar, então corre o risco e tal. E quem não pôde buscar, eu tirei o carro e levei para lugares mais altos. E quando eu saí da empresa, tem um carro que ficou lá, eu já não conseguia mais andar com ele, porque em questão de horas já tinha 30 centímetros de água por tudo. Aí eu fui para casa e fiquei acompanhando nas câmeras, né? 8 horas da noite já tinha 50 centímetros de água dentro de toda a loja. Dormi. No dia seguinte eu acordei, às 8h15 da manhã, eu abri as câmeras da loja, a água já estava da altura das mesas. Já tinha 1 metro de água em toda a loja. E ali foi onde caiu a ficha, né? Eu pensei, perdi. E ali foi difícil. Quando eu percebi que eu já tinha perdido praticamente tudo, a única coisa que me passou pela cabeça não foi nem tentar resolver o meu lado, foi o quê? Tentar ajudar pessoas. Eu perdi a empresa, mas tiveram pessoas que perderam a casa, perderam família, perderam absolutamente tudo. Eu não podia fazer nada naquele momento por mim, então eu decidi ajudar outras pessoas que precisavam mais do que eu, porque eu estava na minha casa estava bem, ficou longe da enchente. Então foram 10 dias aí nos resgates e ajudando em abrigos, levando medicamentos. E eu tenho certeza que isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque no momento que eu entrei na loja, eu sabia que eu tinha tomado um prejuízo muito grande. Mas eu também sabia que eu tinha visto tanta coisa ruim e tanta história triste, que eu percebi que, cara, eu tinha condições de começar de novo e que eu não tinha perdido tanto quanto outras pessoas perderam. Então aquilo ali, poder ter ajudado as pessoas que eu nunca vi na vida ali, para mim foi de grande valia para o meu bem-estar, né? Para eu conseguir enfrentar a minha dificuldade. O primeiro dia que eu entrei na loja foi no dia 20, 15 dias praticamente depois da enchente. Até então eu só recebia vídeos de amigos, né, que estavam trabalhando em resgate também. Eu passava na rua a 100 metros da loja, de barco, de jet, de bote, mas eu nunca entrei na rua da loja para ir ver a loja. Eu estava focado em resgate, eu fui na loja somente quando a água baixou mesmo. Antes disso eu não entrei na loja. A primeira imagem que às vezes me vem na cabeça é quando a gente tentou baixar o portão, eu vi aquelas coisas boiando, as bobinas de PPF escoradas assim,
caminhava, pisava em rolo de PPF, tropeçava em aspirador de pó. Não dá pra comparar, mas é perder um filho, né? Porque quando tu te dedica uma vida para um negócio, querendo ou não, ele também faz parte de ti. E aquilo ali para mim foi difícil, cara. Uma coisa que foi tão suada, foi tão batalhada, assim, da noite pro dia, não ter mais nada, né? Tudo que tu sempre cuidou, tudo tão bonitinho, tudo ajeitadinho. Puro lodo, uma nojeira, sujeira, óleo, graxa, tudo. O primeiro pensamento que eu tive foi, cara, eu não vou ter cabeça para começar do zero de novo. O meu primeiro pensamento foi por vários dias, limpando a loja, botando coisas fora, foi de abandonar o negócio, né? Então, esse foi o primeiro momento, mas depois que eu comecei a conversar com amigos e pessoas que me incentivaram, eu voltei atrás pensando em toda a história, todos os amigos e todas as parcerias que a UP fez no decorrer do tempo. E porque, cara, é o que eu sei fazer, né? Então eu não tinha um motivo. A vontade de fechar não era tão grande quanto a vontade de continuar. E foi aí que eu decidi voltar com força. O dia das enchentes foi um momento muito sofrido para nós aqui, mas o patrão, o Marcos, só ligou para nós e dizendo que era mais ou menos o fim da Pigaras e graças a Deus não foi. Bom, fica até meio difícil de explicar isso aí, que passa no momento, passa um monte de coisa na cabeça da pessoa, né? Mas, tipo, uma coisa muito difícil, né? Ainda mais para nós que já estava bem familiarizado com o nosso trabalho, com nossos colegas. Aí foi muito dolorido quando ele me mandou uma mensagem que seria o fim da Pigaras. A gente pensa que não teria mais força para voltar para o mercado como voltou, né? Que foi uma questão de resiliência do Marcos muito grande, porque ele acreditou em tentar voltar para o mercado mesmo depois de ter perdido tudo. Isso marcou bastante. Ver tudo destruído, começar do zero, ver que realmente não tinha mais nada, né? Quando eu vi que a loja foi tomada pela água, eu pensei que assim, acabou. A gente ia fechar as portas. Quando eu voltei na loja, foi eu e o Marcos. A gente foi os primeiros a chegar. A gente estava com água pelo joelho. A gente perdeu tudo. Eu só vi, o que sobrou foram as lâmpadas e só. Não tinha mais nada. Tava tudo no chão, minha sala. Não tinha mais nada, a recepção não existia, a loja em si não existia. O recomeço, nós ficamos 76 dias sem trabalhar praticamente. Porque entrega prédio, procura um prédio, uma zona segura, um prédio que comportasse a demanda que nós atendemos. Foram praticamente 4 meses para a gente começar a operar normalmente, com o mínimo necessário, porque para montar uma estrutura não é fácil. 90% das coisas que ficaram debaixo d'água não deu para consertar, maquinário, tudo isso aí, tudo teve que ser comprado novo. Na verdade, a UP começou a trabalhar 100% com estrutura, tudo nesse ano de 2025. O ano de 2024, de junho para frente, foi de recomeço, de obras, porque a demanda aqui era muito grande para todo tipo de serviço. Então se perdeu praticamente 6 meses do ano passado para remontar a estrutura. E ainda estamos na montagem, que não está 100%. Né? O momento mais difícil foi o retorno. Porque imagina, você tem tudo que tu precisa. Tu tem tudo. Ali na frente tu tá recomeçando, faltam coisas. Faltam máquinas, até porque o investimento é altíssimo, a gente sabe que os produtos não são baratos, maquinário muito menos. Teve momentos que eu pedi para poder faturar, enquanto tinha obra acontecendo para reabrir a loja, eu usei espaço de amigos meus, para poder atender clientes meus que estavam precisando de demanda. Tiveram amigos que me cederam espaço para poder trabalhar, porque não tem como tu fazer, por exemplo, um PPF no meio de uma obra, os caras virando massa e eletricista e coisa. Então eu precisei que amigos me cedessem espaços, muitos me ofereceram, então assim eu consegui faturar alguma coisa nesse tempo, antes de eu poder entrar no prédio, né? Sim, eu tive apoio de muita gente, de amigos, fornecedores, tanto a própria New X me ajudou, o Anderson, conversei com ele foi um cara que disse, Gaúcho, pensa, vamos junto, tô contigo, família, a minha equipe.
difícil falar mesmo. Sozinho eu não teria conseguido. Não ia conseguir, sozinho eu não ia. Se não fosse os amigos, a minha equipe, a família, não teria mais a UP. E é difícil, né? Eu sou muito grato a cada um deles. Com certeza. Cara, se eu encontrasse o Marcos de um ano atrás, eu ia dizer pra ele, cara, tu é muito mais forte do que tu pensa. Tu é um cara foda. Tu tem as melhores pessoas do mundo ao teu redor. Segue o baile, meu. Vai pra frente que tu é muito mais forte do que tu pensa. E tudo que tu precisa, todas as pessoas que tu precisou conhecer na tua vida já estão perto de ti. Vai pra frente que tu não tá sozinho, meu. Segue o baile. O meu primeiro contato com o PPF foi no ano de 2009. Não tinha-se essa ideia do full PPF, era uma coisa mais detalhes, quina de porta, concha de maçaneta, soleiras de portas, né? Full mesmo, o primeiro carro full que eu fui completo foi em 2016, se não me falha a memória. Aí já tinham outros produtos. O mercado de PPF ele começou a aumentar recentemente, né? Não dá para se dizer que é um produto novo. Não é um produto novo, mas o mercado começou a entender o PPF mais recentemente. Tu bota aí no máximo 10 anos pra cá. Eu acho que não tem 10 anos. Evoluiu muito, né? De 2009, quando eu tive o primeiro contato, o material mudou totalmente. Não tem nem como tu comparar um material que tu tinha lá em 2009, pelo menos o que eu tive acesso, né? Com o material que tu tem hoje é ridículo, não tem. O que me levou a trabalhar com a New X foi a confiabilidade do produto, né? Ele é um produto que une as melhores características de todos os outros produtos que eu trabalhei. Tanto a elasticidade, a cola, o brilho, a facilidade de aplicação, a repelência à água. O produto é diferenciado, então para o aplicador se torna fácil trabalhar com o New X, porque o material é bom de trabalhar. Então ninguém gosta de passar trabalho, né? Então quanto mais fácil, se o material é de fácil aplicação, tem qualidade, tem garantia, é testado e comprovado cientificamente por laboratórios, pode falar o que quiser contra, eu sou New X. Desde que eu comecei a trabalhar com a New X, a marca em si me agregou muito, né? Agregou conhecimento, agregou valor. O press kit da empresa é impecável, o marketing da empresa trabalha bem, então são coisas que agregam valor no visual da empresa. Tu trabalhar com uma empresa sólida, como parceiro, tu ser um parceiro de uma empresa sólida, de uma empresa de nome, de mercado, ela te bota um degrau acima, né? Então compensa tu trabalhar com uma marca que agrega valor no teu negócio. A New X foi uma das empresas que mais ajudou no recomeço da Up Garage, tanto financeiramente como psicologicamente também, porque a gente se agarra nos amigos, né? E eu digo que o meu negócio não é 100% comercial, tem o pessoal junto. Então foi muito importante para mim, porque me ajudou a enxergar lá na frente, me carregou junto, teve junto comigo do início ao fim. Toda a rede, né? Todo mundo ficou sensibilizado com a situação. Então tu vê que não é só uma empresa, além de ser uma empresa, tem pessoas ali, né? E isso pra mim faz toda a diferença, cara. Às vezes a gente até espera alguma coisa de alguém, mas não tanto, né? Como que nem a New X me entregou, eu não imaginava. A empresa em si, todas as pessoas, né? Aquilo ali pra mim me balançou muito. Às vezes eu fecho a loja, eu fico aqui depois do horário e eu olho assim, tudo bonito, tudo moderno. Aí eu penso que, eu não precisava ter passado por aquilo, mas a loja tá muito melhor que a outra, ela tá muito mais bonita, muito mais ajeitada, padrão diferente. E isso me enche de orgulho, cara, isso me enche de felicidade, porque eu não ia fazer. E aí eu olho hoje tudo quase pronto, assim, tudo do jeito que eu quero. Cada coisa que tu vê dentro da Up, cara, aquilo ali foi sonhado, sabe? São coisas que eu não tinha como fazer no outro espaço em função de área ou alguns empecilhos,
eu estou fazendo aqui? Tudo, exatamente, absolutamente tudo que tem aqui dentro é uma coisa que eu, lá no passado, eu enxerguei e disse, cara, eu vou fazer, um dia eu vou ter, um dia eu vou fazer isso. É exatamente essa sensação, eu estou realizando um sonho. O Marcos chefe, cara, tem duas situações, tá? 90% do tempo é a descontração. Quem me conhece sabe que o ambiente é um ambiente bem descontraído, a gente brinca, a gente se diverte. Tem a cobrança, obviamente. O pessoal é extremamente responsável. Todos aqui são extremamente responsáveis com as funções que cada um deles tem. Trabalhar com o Marcos é, assim, ó, é sensacional. Ele é, além de meu patrão, ele é meu amigo. Assim, ó, tenho um orgulho muito grande desse rapaz. Ele também faleceu de mim, né? Aí eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com ele, que ele me deu a oportunidade. Trabalhar com o Marcos pra mim é muito tranquilo, porque eu ainda tenho uma posição privilegiada, né? Eu e ele, a gente se tem como irmão, então a gente se trata bem o dia inteiro, 24 horas por dia, ele é um amigo pessoal, vai na minha casa, eu vou na casa dele, então pra mim é muito tranquilo. Ele literalmente tem uma posição privilegiada, é como trabalhar com um parente, assim, é muito tranquilo. Ele é muito certo com os funcionários, uma coisa assim que é até demais, sabe? Se o funcionário pede alguma coisa pra ele, na mesma hora ele vai tentar ajudar, ele não deixa ninguém na mão. O Marcos mudou muito na questão de tratamento, porque é evolução. Eu entendo que a fase da gritaria já não é mais... não se faz mais presente, não tem porquê. A cobrança tem que existir da forma correta. Mas quando uma equipe ela tá engrenada, ela tá alinhada, vira mais prazeroso trabalhar, porque tu não tem a discussão, tu não tem que estar chamando atenção toda hora. Eu tenho certeza que quem tá aqui hoje tá aqui porque gosta de trabalhar aqui na UP. A minha maior motivação é um crescimento a longo prazo. É poder dar uma condição para minha família, para minha filha, para minha mãe e aprender cada dia mais. Eu sou um eterno aprendiz, cara. O cara que diz que sabe tudo não sabe. A minha maior motivação é quando sai um produto novo, eu vou tentar descobrir o que é, eu vou tentar estudar sobre aquilo, uma técnica nova. O novo me motiva. Tudo que tem de novo me motiva a aprender mais, a levar para frente. Se eu pudesse voltar, cara, para conversar com o Marcos com 20 anos, eu ia dizer para ele ficar mais tempo com o pai dele, para aproveitar o pai dele que morreu muito cedo, e para ele nunca de forma alguma pensar que fariam por ele tudo que ele faz pelos outros, que é para ele ter os pés no chão, não ser um sonhador, mas também não é para desistir. A ideia de montar um centro de treinamento existe ainda, não aconteceu em função da enchente, seria ano passado. Agora, com a estrutura nova, tem uma possibilidade muito maior de fazer esse centro de treinamento, de parte estética, e justamente para tu poder fomentar um mercado com profissionais capacitados, porque dificilmente tu pega alguém que já saiba que tem um padrão de trabalho. Então, quando tu cria um padrão e ensina a pessoa nesse padrão, tu alimenta o mercado com bons profissionais, tu não está criando concorrente, tu está criando bons profissionais. E seria também para a UP uma captação, um cara que se destaca, um cara que não tem a intenção, que ele está fazendo um curso para se profissionalizar, para talvez conseguir um emprego, eu enxergar nesse cara um futuro colaborador para nós. Vai acontecer, o centro de treinamento vai existir para ter uma capacitação melhor, porque hoje em dia, vender cursos todo mundo vende, mas e a qualidade, né? Então, a UP sempre foi muito focada em qualidade. Eu sou focado em qualidade. E o propósito é esse, é tu alimentar o mercado de bons profissionais e também captar bons profissionais para a empresa. Eu acredito que a receita de sucesso da UP Garage hoje é a seriedade, compromisso, honestidade, produtos de primeira linha, produtos de ponta. Eu acho que tu tendo esses pilares aí, não tem como não ter sucesso, principalmente a seriedade. Ficaram 2 carros dentro da loja, porque eu me preocupei em tirar os carros dos clientes, né? Os 2 carros meus. Um Ford Ka, que era o que o pessoal usava para transitar para cima e para baixo, o pessoal da loja, e uma Audi, que era minha, que eu comprei. E eu fiz 150 km com essa Audi. E eu me preocupei em tirar os carros dos clientes de dentro da loja, e os que não puderam buscar eu levei para uma parte mais alta, e quando fui para tirar os meus carros já não tinha mais como sair,
porque estava inundando demais e ficaram lá e a água foi até o teto. Fora de cá eu vou fazer uma churrasqueira e a Audi comecei o projeto de trazer ela de volta à vida. Vou fazer uma websérie em relação a isso também, 100%. O que eu deixaria de mensagem pro Marcos é para ele literalmente continuar sendo assim, cara, porque eu não esperava e me surpreendo, mesmo sendo amigo dele há muitos anos, eu não sabia que ele tinha toda essa força dentro dele, não. Porque primeiro ele teve momentos de ajudar todo mundo, pegou barco, saiu salvando quem ele pôde, por último ele foi até a loja dele depois de muitos dias e trabalhou para ele, e eu pensei, quando a ficha cair, esse cara vai sofrer e o baque vai bater. Só que o baque bateu e fez bem, sabe? Quando ele bate no fundo do poço e dá aquele impulso, literalmente ele fez isso, ele baixou a cabeça e foi de novo. E ele até hoje ele não deu tempo para esse baque bater, ele tá ajudando todo mundo que ele pode, quem ele não pode, e fez a loja toda de novo, o que é mais surpreendente, né? O que eu mais admiro no Marcos é a seriedade, o carinho que eles têm por nós, um orgulho, o que representa para mim, ver a loja do jeito que está hoje. É um orgulho muito grande saber que nós vencemos a enchente e conseguimos nos erguer novamente. Muita fé em Deus e muito esforço. Cara, eu tenho muito orgulho do Marcos, porque tudo que ele bota na cabeça ele faz. E ele faz bem feito. Isso aí não é orgulho, eu admiro ele. Eu admiro muito o Marcos. Tudo que ele faz bem feito. Eu sempre vou apoiar ele nas loucuras dele. Porque tudo que ele inventa, tudo que ele pensa, eu tô do lado dele. Eu nunca vou sair do lado dele. A mensagem que eu deixo é: escolha bem as pessoas que tem ao teu lado, escolha bem as mãos que tu vai segurar, não para no tempo, porque se tu parar no tempo, o cara que começou depois de ti, ele vai te atropelar. Te mantenha atualizado, corre atrás das novidades. Tu pode achar que sabe tudo, mas tu não sabe tudo. Corre atrás de coisas novas, seja o cara mais esperto no teu negócio, seja o cara que mais entende do teu ramo, que aí tu vai estar correndo de igual pro cara que tá querendo te alcançar. Se tu parar no tempo, vão te atropelar. Essa foi a história da Up Garage. Encerramos aqui, junto com o Marcos, esse episódio inspirador. Marcos, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar essa história aí com todos vocês. Muito obrigado. É isso, pessoal. E daqui agora nós vamos para a maior cidade do Brasil, São Paulo. Qual será a loja? Nos vemos no próximo episódio da New X pelo Brasil. Tem semanas que eu quero matar ele, tem semanas que a gente quer se matar aqui dentro, né, normal. É quase todo dia, mas tudo bem. A gente briga de manhã, à tarde a gente tá de bem. É assim. Porco relaxado me incomoda. Que mais? Eu posso falar isso, gente? Não, né? Não fala isso.